Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 13 de maio. E hoje não vamos falar da guerra da Ucrânia, mas vamos falar de outra guerra. Vamos falar de guerras por direitos e de guerras contra direitos que estavam adquiridos e que são postos em causa. Veio isto a propósito da recente revelação de um texto preliminar do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, no qual uma maioria de juízes se prepara para reverter uma decisão histórica com quase 50 anos, a famosa Roe versus Wade, decisão pela qual, na altura, essa mais alta instância judicial dos Estados Unidos consagrou o direito a interromper uma gravidez. Essa reversão faz antever um recuo no direito, sobretudo, obviamente um direito que diz respeito sobretudo às mulheres, de interromper uma gravidez sem ser perseguida judicial e criminalmente por isso, havendo muitos estados nos Estados Unidos da América cujos órgãos de poder estaduais se preparam precisamente para aproveitar essa lei para restringir esse direito. Do lado da Europa as coisas não estão nesse pé, mas há retrocessos em alguns lados, embora noutros países haja também um alargamento e um reconhecimento de direitos reprodutivos que vão fazendo o seu avanço sempre com grandes resistências. Para falarmos disto é a nossa convidada a Isabel Moreira, que é deputada na Assembleia da República e colunista do Expresso. Olá, Isabel. Olá, obrigada pelo convite. Em estúdio está também a Ana França, jornalista da secção internacional. Olá, Ana. Olá. Este episódio tem a edição técnica do João Luís Amorim e a conduzir a conversa estou eu, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Isabel, se calhar vou começar por recorrer ao teu saber jurídico para percebermos bem o que se passou no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Os juízes do Supremo, os novos juízes do Supremo, não proibiram, ao contrário do que algumas pessoas pareciam pensar naquele dia, que foi no início deste mês, não proibiram o direito ao aborto. Exatamente o que é que se passou? Bom, nós ainda não sabemos o que se passou porque isto é apenas um draft, não é? Nós, como sabemos, em 1973 houve uma decisão histórica, precisamente que começa com a partir de uma mulher contra um procurador que intentou uma ação contra o Estado do Texas, mas um procurador em concreto, pondo em causa uma lei que tornava o aborto ilegal, exceto para salvar a vida da mulher por indicação médica. E o Supremo Tribunal tomou essa decisão histórica, que foi considerar que está constitucionalmente protegido o direito ao aborto, nomeadamente por causa da privacidade da mulher, tendo também outros direitos em causa e fazendo uma ponderação, mas, portanto, claramente invocando a 14ª emenda, o direito à privacidade e due process. E, portanto, foi uma decisão histórica porque passou a estar constitucionalmente garantido o direito ao aborto e, portanto, passou a ser uma proteção federal e não dependente do arbítrio de cada Estado. E, portanto, as mulheres passaram a estar protegidas desta forma e não era qualquer coisa que pudesse ser mudado ao sabor da vontade política do momento, do que é que se passa em cada Estado. Também ao contrário do que eu já ouvi relativamente a esta decisão de 73, o Supremo já fez alterações desde então. Já fez uma alteração, por exemplo, em 1980, quando manteve uma lei, por exemplo, de um determinado Estado que limitava fundos para subsidiar o aborto. Já fez uma alteração, por exemplo, em 1992, quando permitiu determinadas limitações em alguns Estados relativamente a abortos nos primeiros 3 meses por determinadas razões,
E, portanto, agora o que está em causa é uma lei do Mississippi que vai proibir totalmente qualquer tipo de aborto depois dos 15 meses. E isto é gravíssimo porque... 15 semanas? 15 semanas, peço desculpa, 15 meses, 15 semanas, disparate. 15 meses era um erro ótimo se eles tivessem escrito 15 meses, porque depois afinal não acontecia nada. E portanto, isto é gravíssimo porque deixando de haver, se a confirmar-se, deixando de haver esta proteção federal e esta proteção constitucional, automaticamente, por aquilo que nós sabemos, o aborto passa a ser proibido, se a decisão se confirmar, em 26 estados. Mais de metade dos estados. Isso nós já sabemos. E sabemos também pelas estatísticas que as mulheres que mais recorrem ao aborto são as mulheres pobres e as mulheres racializadas. E, portanto, sabemos que esta consequência terrível é uma vitória, se quisermos, da imensa misoginia e do imenso racismo de Trump, que triunfa desta forma no Supremo Tribunal. E é uma coisa gravíssima em vários planos. É gravíssimo porque a América, na sua esmagadora maioria, está em paz com o direito ao aborto, portanto não é uma questão que agite a opinião pública. Sondagens de que 70% das pessoas são a favor de manter o que está. São favoráveis àquilo que é hoje considerado no nosso mundo jurídico, nosso mundo jurídico ocidental é considerado um direito humano que decorre da saúde sexual reprodutiva das mulheres, na medida em que ela é definida pela ONU, por exemplo, inclui o acesso à possibilidade de interromper uma gravidez não desejada. A ONU retrata os direitos sexuais e reprodutivos de uma forma que envolve não só viver a sexualidade de uma maneira livre, feliz, sem impedimentos, mas também a possibilidade de ser informado e informada, o acesso a métodos contraceptivos, a possibilidade de interromper uma gravidez não desejada e, portanto, um claro cruzamento entre liberdade e igualdade. E, portanto, quando de facto as mulheres deixam de poder interromper gravidezes não desejadas, as mais atingidas, e na América isso é claríssimo, são as mais pobres e as mulheres racializadas. E aquilo que se vai passar é que deixam de estar protegidas a nível federal e, portanto, os Estados federados vão, muitos deles, proibir. E aquilo que nós temos tristíssima memória até há não tanto tempo assim, das mulheres que podiam, saíam de Portugal e iam interromper gravidezes a outros países, em termos de distância é isso e muito mais. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos é gigantesco, não é? Portanto, claro, quando imaginamos uma jovem, uma mulher pobre ou racializada a querer interromper uma gravidez e ter milhares e milhares e milhares de quilómetros e não ter meios, na verdade, isto é uma porta aberta para o aborto clandestino, para a perseguição penal e para a morte por via da clandestinidade de muitas mulheres. Dizia alguém, em reação a esta notícia do Supremo, que não se pode proibir o aborto, o que se pode proibir é o aborto seguro. É impossível proibir o aborto sempre aconteceu e aquilo que se tem demonstrado com todos os estudos é que, aliás, a melhor maneira de convencer alguém que é contra um aborto de que haverá menos abortos é despenalizar o aborto. Até se costuma utilizar esse argumento. 15 anos, não é? Exatamente, sim, porque é impossível proibir o aborto, porque não há nada mais violento para uma mulher do que ter uma gravidez que ela, por razões que só ela conhece, sabe que não pode continuar. E é mesmo não pode. Porque nós sabemos quando é que é este não pode. E não pode por variadíssimas razões. E quando o Estado responde a este não pode com tem de, e vais ser perseguida penalmente se continuares a gravidez, na verdade o que o Estado está a fazer é apropriar-se do nosso corpo. E isso é de uma violência é quase indizível para uma mulher. E de facto, quando nós sentimos que não podemos, nós interrompemos a gravidez. E se for proibido, vamos interromper fora da lei, no vão de escada, vamos a outro país, como pudermos. E em termos mundiais, quando olhamos para os países onde ainda há perseguição penal,
é logo a primeira ou a segunda causa de morte materna, em todos os países onde ela é proibido. E, portanto, a despenalização e a legalização, aquilo que asseguram é, de imediato, o fim da morte materna por interrupção da gravidez e, automaticamente, o acesso cada vez maior, como acontece em todos os países que seguem esta via, a cuidados sexuais e reprodutivos, a planeamento familiar, e depois de haver IVG, de facto as IVGs tendem a diminuir porque há as duas coisas combinadas, não é? O acesso ao planeamento familiar e o acesso à IVG. E isso é assim, é assim em todos os países onde há IVG. E, portanto, o desastre é mesmo proibir esta apropriação dos corpos das mulheres, porque não há equivalência possível para os homens. Quer dizer, se nós tentarmos imaginar uma lei, uma qualquer lei desenhável pelo Estado em que o corpo do homem seja apropriado, não existe, não é possível tomar conta por um determinado período de tempo do corpo de um homem. Havendo valores em presença, com certeza tem que se estabelecer um prazo. No caso português, como sabemos, é até às 10 semanas sem causa. Depois há casos maiores para outras situações. O caso português até é um prazo muito, muito curto. Na maior parte dos países é um prazo maior. Decorreu, como sabemos, dos compromissos que foram possíveis após a história que a IVG teve em Portugal. Mas a verdade é que mesmo em Portugal correu bem, tem corrido bem a história da interrupção voluntária da gravidez em termos de diminuição de IVGs e em termos de uma subida de cerca de 94%, de acordo com os últimos números de que eu disponho, de acesso a planeamento familiar. E, portanto, esta é a via... A IVG faz parte da garantia da liberdade e da igualdade entre homens e mulheres. Não há outra possibilidade. Eu gostava de fazer uma pergunta, porque apesar de estarmos a muitos quilómetros dos Estados Unidos, não é? E nada a fazer antever que em Portugal ou nos Países Baixos ou no Reino Unido isso venha a acontecer, também é verdade que nós olhamos sempre aos Estados Unidos um pouco como um farol, não é? O que acontece lá, porque é uma democracia antiquíssima, porque estamos habituados a ver aquele país como... talvez um pouco como o Reino Unido, como França, como grandes bastiões da democracia, não é? E eu queria perguntar, apesar de tudo nos dizer que não há nada que nos leve a pensar que na Europa isso também pode acontecer, de que forma é que esta decisão, ainda não sabe se vai confirmar, pode de alguma forma influenciar partidos deste lado ou movimentos conservadores, ou voltar a pôr pelo menos a discussão na mesa, ou estamos para lá, as nossas sociedades não iam aceitar uma regressão e estamos para lá desse medo, estamos imunes a essas conversas? Não. Eu acho que nós estamos imunes e acho que temos de estar sempre vigilantes e atentos e atentas aos direitos conquistados, porque nunca é uma história acabada, a democracia e tudo o que a democracia comporta. E como disseste muito bem, o que acontece nos Estados Unidos nunca acontece só nos Estados Unidos, porque precisamente os Estados Unidos são uma espécie de farol de todas as democracias liberais, com todos os defeitos e virtudes que têm os Estados Unidos. Na verdade, nós interessamos-nos tanto pelo que acontece nos Estados Unidos, pela possibilidade de eleição de um Trump versus uma Hillary Clinton, porque sabemos que aquilo afeta o mundo inteiro e da forma os movimentos... Como cobrimos as eleições, mesmo nos jornais, é muito acompanhado. Porque nós sabemos que aquilo somos nós também. Os Estados Unidos somos nós de alguma forma. A política externa deles vai-nos influenciar de certeza. Aquilo há muito exatamente. O peso cultural. O peso cultural. Nós somos aquilo, gostemos ou não, nós somos aquilo, e aquilo é uma espécie de espelho gigante de tudo o que pode acontecer nas outras democracias liberais. E o trumpismo fez a sua escola e faz a sua escola na Europa. E há uma estratégia delineada por parte das direitas radicalizadas, no sentido, por exemplo, de tentar ganhar maiorias nos tribunais constitucionais ou nos Supremos Tribunais para reverter direitos de mulheres e direitos de minorias. Se não o aborto, outros, não outros, é? Também há direitos de minorias, direitos da população LGBTI, por exemplo. Essa estratégia existe,
está dentro do código dessa direita radicalizada. Hungria. E está estudada, está pensada, está no ADN desses movimentos e portanto há quem diga em Portugal, por exemplo, que o aborto não é uma questão pacificada na sociedade, quando evidentemente que é. Mas, no entanto, há quem de vez em quando venha com esse discurso para tentar fazer alguma coisa. Eu achava impossível, por exemplo, no final da legislatura Passos Coelho, Paulo Portas, quando entrou aquela iniciativa legislativa popular no sentido de introduzir objetores de consciência no processo, no sentido das mulheres visualizarem ecografias, no sentido de acabar com as taxas moderadoras, que também é uma forma de acabar com o sigilo, porque as taxas moderadoras não existem por alguma razão. Claro. Eu achava que era impossível algum partido pegar naquilo, porque aquilo vem precisamente de um setor muito radicalizado na sociedade portuguesa. E, na verdade, foi a última lei aprovada pelo PSD e a primeira CDS. Revertida também. E a primeira revertida pela geringonça. Não estamos a falar de partidos fora do mainstream. Exatamente. E nem a verdade é que aquela lei... anos, estamos a falar há pouco tempo. Exatamente. Não... E aquela lei, quando foi aprovada, na verdade, quando nos obrigava a nós mulheres a refletir com a ajuda de objetores de consciência, o que é absurdo, porque os objetores de consciência, precisamente, se são contra, eles próprios eles são objetores de consciência e por isso são afastados do processo. Se eu estiver a refletir com objetores de consciência, eu estou a ser persuadida a não fazer uma IVG. E punha tantos passos e mais passos. O que é diferente de meramente informar sobre alternativas. Claro. E quando acabava com as taxas moderadoras, aquela lei foi feita para causar tantos empecilhos que na verdade as 10 semanas iam ao ar e nós não conseguimos fazer IVG. E portanto eu quando vi aquela lei ser aprovada, entrei em pânico. E a verdade é que foi o projeto de lei número 1 de todos os partidos da geringonça, foi reverter aquele momento de pânico, mas esse momento de pânico existiu em Portugal e eu não me esqueço, quer dizer, foi um momento para mim histórico, dramático, de ataque ao direito das mulheres e de cedência a um movimento radicalizado que nada tinha a ver com o sentimento geral da população portuguesa. E que se tentou passar para as notícias que era só umas taxazinhas moderadoras e não se passou bem a gravidade que foi aquela reversão da lei da IVG. Mas como eu dizia, há um movimento para tentar reverter nos Supremos, tentando influenciar quais são os juízes nomeados nos vários países, etc. E às vezes eles passam de mansinho, porque estes 5 juízes do Supremo Tribunal Americano mentiram todos nas audições. É verdade. Todos eles. Todos disseram que não iam mexer no Roe versus Wade. It's the law of the land. Todos disseram que era intocável o caso e, efetivamente, a decisão de 73 fazia parte daquilo que é a união, no sentido dos Estados Unidos da América. Uma das coisas que une os americanos é a decisão de 73. Era uma espécie de rocha que, apesar de ter sido modificada, como eu disse, em alguns aspectos, era aquela rocha que também os tornava a todos e a todas americanos, nesse sentido. Nós somos americanos no sentido em que reconhecemos liberdade, a privacidade, que é muito importante às mulheres. E isso unia os americanos e as americanas. E de repente haver este relator que mentiu nas audições e que faz esta peça que chega a dizer que está a fazer um favor às mulheres racializadas, porque no fundo, ao impedi-las de abortar, elas vão se multiplicar e a população negra aumenta. Sim, é verdade, isto é talvez das coisas mais violentas que mas tive que ir ler em vários sítios, porque a primeira vez que li achei que não era uma tradução. Eu nunca vi nunca tinha visto tanto atrevimento por parte de um homem relativamente ao corpo, à vontade, à liberdade. Esse de uma mulher problema, não é? Porque a maioria das legislaturas tem homens. Estou-te a obrigar a reproduzir, já viste? Sei melhor do que tu, que é bom reproduz-te e caminha, para ti, basicamente, não é? Reproduz-te e caminha é bom para ti, quer dizer, isto é tão violento que não há palavras. E portanto ele o que vem fazer é romper a tal União Americana e mentiram. Eles mentiram nas audições. E é isto que nós temos que estar muito atentos e atentas em Portugal e no resto da Europa. É que há um movimento no sentido de tentar infiltrar nos tribunais constitucionais e nos equivalentes, nos supremos destes países, onde não há tribunal constitucional, mas há supremo, de infiltrar juízes e juízas que estejam dispostos a reverter decisões históricas e a reverter direitos conquistados e que estejam dispostos a mentir se for preciso nas audições. E há pessoas que passam por
por gente razoável e adepta de direitos de minorias, e que depois estão lá e dizem, afinal acho que ela é inconstitucional, porque aqui deveria ter sido mais densificada, por exemplo, ou qualquer coisa, e está pronta para revogar. E nós na Europa, nós temos um Parlamento Europeu que é muito claro em relação àquilo que são os direitos sexuais e reprodutivos, portanto é muito claro aquilo que, as resoluções que já foram tomadas, e é muito claro na defesa do direito à IVG, mas no entanto, por exemplo, temos uma Polónia que não permite nem em caso de permite e que regrediu. Malta, por exemplo, também tem proibição, mas sempre teve no sentido que regrediu. Na Polónia houve uma descriminalização que foi agora revertida. Sim, em janeiro de 2021. Que regrediu. Tivemos este caso absolutamente horrendo de uma mulher com uma gravidez molar, em que um dos fetos morreu e, portanto, ela claramente iria ter uma septicémia se não houvesse aborto. E a penalização é tão grave para o próprio médico que queira assistir à mulher, que tinha 37 anos, desesperada, a querer, obviamente, interromper a gravidez para salvar a própria vida, e tinha filhos, e tinha marido, e ela morreu agora. Quer dizer, é uma coisa absolutamente insuportável. Isto para mim é um homicídio qualificado, o que lhe aconteceu. A família não procurou ajuda por medo de criminalização da família toda. Claro, portanto, isto foi um homicídio que lhe fizeram. Para mim, como jurista, é um homicídio qualificado o que lhe aconteceu. E estamos numa situação neste momento de guerra, em que as refugiadas grávidas, por exemplo, por violação, que forem para a Polónia, não têm possibilidade de assistência, não podem abortar. Portanto, isto é absolutamente dramático, não é? Sim, não são todas aquelas que conseguem ou que têm capacidade psicológica e monetária para ir para o país mais próximo, para ir para a República Checa. Quem é que as leva? Podem falar com quem na Polónia? Falar de mulheres num estado de fragilidade, além de terem... já da perseguição judicial a que se sujeitam. Sim. E muitos têm estamos a falar de mulheres que fugiram de uma guerra, cujos apartamentos foram dizimados, cujos homens ficaram para lutar, não têm maridos e às vezes e haverá mulheres que querem abortar que não por violação. Claro, mas sabemos a maioria já, que não por violação, mas sabemos já de mulheres que estão grávidas fruto de violação e não têm como se estiverem na Polónia neste momento. E outras e muitas estão, não é? Dadas as circunstâncias, estarem em situação de refugiadas e por acaso estiverem grávidas e querem interromper a sua gravidez e não conseguem na Polónia. Portanto, é gravíssimo, de facto. Não há nada mais violento e mais histórico do que aquilo que no feminismo se chama o controle do útero, não é? É a apropriação das mulheres através da apropriação do seu corpo e da sua vontade. É absurdo, e eu acho que temos mesmo que estar atentos, porque eu estou sempre a insistir na tecla do que acontece na América nunca acontece só na América. Aquilo é uma escola, o trumpismo é uma escola. Eu até escrevi um artigo para o Expresso que o grab them by the pussy, porque a famosa frase. Aquela famosa frase é como se tivesse materializado da pior maneira, porque verdadeiramente aquilo é mentalmente. É o grab them by the uterus, não é? Acabou para agarrá-las da pior forma. E a Hillary Clinton tinha de facto razão quando alertava muito para isto. E que durante a campanha falou da decisão de 73 e do perigo da reversão da decisão, e ninguém a ouviu. Porque toda a gente achava que era a tal rocha de que fala, não é? Mas depois surge um Trump que ganha eleições, calha ter 3 vagas no Supremo, uma delas aldrabada pelo partido dele, que não era dele, era do Obama. E morre aquela juíza famosíssima, Ruth, uma grande heroína dos direitos das mulheres. E aquilo que era tradicional era esperar pelas eleições e só depois, aliás, o novo presidente... O próprio partido que exigiu a Obama que esperasse pelas eleições, porque o Obama, senão, pela mesma lógica, exatamente, o Obama teria sido ele a substituir um juiz, não o deixaram. E depois o mesmo partido republicano, à pressa aprova a Coney Barrett como nova juíza. O normal teria sido o Biden a escolher. E ele não, ele escolhe antes. Portanto, e o que é verdadeiramente impressionante é... Eu tive cuidado de ir rever as audições destes juízes. Eles mentiram todos. Quer dizer, é um descaramento. Isto é uma decisão totalmente contra-maioritária, contra a democracia americana. E a única esperança que tenho é que a força da sociedade civil, das manifestações, porque as pessoas estão na rua. Aliás, assim que saiu o link com o draft, eles imediatamente puseram barras à frente do Supremo. E houve logo protestos no mesmo dia. Talvez o peso destes protestos, desta fúria. É engraçado também ver que agora os republicanos acham que isso deve ser criminalizado. Portanto, uma fuga jornalística deve ser criminalizada. Mas não achavam que os mails da Hillary... Exatamente. Porque quer dizer, também foi uma fuga. E é uma fuga. E certo.
É uma fuga de informação. Mas agora não, agora a pessoa que fez isso, o clerk lá do tribunal, é uma caça ao homem, não é? Exato. Mas não há o mesmo peso e a mesma medida para outros. É uma fuga jornalística que todas servem exatamente para isso. É uma notícia, não é? E depois a sociedade reage de acordo com o que sabe, seja uma corrupção do governo, que se fica a saber, seja o que for, não é? As pessoas têm direito de ter essa informação para vir para a rua, não é? Uma vez cá fora, a informação circula e quem obviamente se houve um responsável por aquilo, uma vez cá fora já não é possível travar o ciclo das coisas. Mas há em tudo isto, se nós repararmos em tudo isto, estas decisões, estas reversões, estes nichos que nunca se reconciliaram com o aborto, há sempre uma lógica de controle da sexualidade feminina que é mais ampla. A ideia de que as mulheres basicamente servem para procriar, o prazer feminino não é visto da mesma forma que o prazer masculino. Há uma lógica de controle dos corpos femininos, do que é que nós podemos fazer com os nossos próprios corpos, e isso vê-se nomeadamente até em outro tipo de decisões que não as decisões relativas à IVG. Por exemplo, se lembram, há não muito pouco tempo, houve um caso de uma mulher que teve uma cirurgia em Portugal que não correu muito bem, e depois quando foi pedir a indenização disseram que enfim, ela também aos 50 anos já tinha mais de 50 anos e portanto a perda de prazer sexual já não era assim tão importante. E foi uma decisão absolutamente grotesca. Ela depois recorreu para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e Portugal foi condenado. E bem, e se nós formos ver o que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos diz em relação a Portugal, é que há decisões em Portugal que mostram claramente que quando uma mulher perde prazer, os juízes valorizam como, bem, está nesta idade, é um bocadinho indiferente, mas quando há uma perda de prazer masculino, é o terror. Homem tem que ser hiper indemnizado porque perdeu tudo. Já para não falar da humilhação do macho ibérico como justificativo para a violência doméstica, por exemplo. E está-se a passar agora, quer dizer, agora ainda recentemente houve um caso de violência doméstica em que nos considerandos foi dito, bom, mas também ela recusava sexo ao marido, não é? E portanto ele, coitado, estava a sofrer. Isto não pode aparecer nos considerandos. A liberdade sexual está constitucionalmente garantida. Se a mulher não quiser fazer sexo com o marido, não faz. Ponto. E ponto. E ele tem todo o direito de procurar o que quiser e deixá-la em paz. Claro, a traição não é crime então somos todos livres sexualmente. Agora, este tipo de considerandos, por exemplo, dele coitadinho, que depois pancava a mulher, também estar mal, porque, enfim, ela não satisfazia. Isto nunca há considerandos destes em sentido contrário. E bem, porque não deve haver em nenhum sentido, não é? Não se pode... Pois, mas é que só existe relativamente às mulheres. E isto faz tudo parte da mesma cultura. Agora falámos da violência doméstica, lembrando que, por exemplo, uma das condições que o partido Vox, aqui ao lado em Espanha, tem posto para apoiar, até agora apoiava 2 ou 3 governos regionais e agora acabou por integrar um deles em Castela e Leão, e geralmente uma das condições é, por exemplo, reversão de leis de violência doméstica, que é uma das coisas que eles têm posto sempre como condição para negociar governos com o PP. Não há uma dissociação entre estas coisas. Mas isso eu já não consigo faz parte da mesma lógica. Isso é violência, isso eu já não consigo perceber. Não é ideológico, não é nada. Isso não tem lógica. Reverter leis que protegem as mulheres, ou os homens, ou as crianças, ou os animais, isso não é. Eu nem sequer consigo perceber onde é que está aí o conservadorismo de direito. É só violência. Porque qual é. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Qual é o ganho eleitoral de reverter? Ele haverá. Infelizmente haverá. Mas só mostra que ainda estamos numa sociedade estruturalmente machista, misógina. Não se criminalizar violência é muito estranho, não é? Porque efetivamente há um ganho eleitoral, há um nicho eleitoral para quem fomentar a ideia de que agora o homem heterossexual branco está em risco, é sofredor. A vida está muito difícil tão pouco para o homem heterossexual. Violência no parto, por exemplo, também se fala. Fala-se muito pouco porque é normal. Claro, é natureza. É considerado normal. E é um horror. Aí destacava também a recente decisão espanhola de conceder dias de licença menstrual para mulheres a quem
aquele período e causa uma incapacidade física, não é? Sabes o que é que aconteceria se isso fosse aprovado em Portugal, não sabes? Discriminação em termos de de empregabilidade imediata. Sim. Não. Nós vivemos num país onde ainda perguntam, sabido, eu conheço casos, onde perguntam a uma mulher está a pensar em ter filhos. numa entrevista de emprego, está a pensar em ter filhos. Claro. Mas quer dizer, isto é tudo a mesma lógica, não é? Quando olhamos para estes acórdãos em que há uma diferenciação quando se fala do prazer feminino ou masculino, quando... Por exemplo, são uma série de pontos, não é? Não é só uma questão como o aborto. Este caso para mim foi evidentíssimo, este caso de negligência médica da mulher de 50 anos, em que cá em Portugal disseram, está bem, mas também tem 50 anos, pronto. E o Tribunal Europeu foi duríssimo com Portugal e bem. Mas é incrível ela ter chegado aí, porque as pessoas têm vergonha de falar dessas coisas. Elas não têm acesso. Há muitas mulheres para quem recorrer a um Tribunal Europeu de Direitos Humanos não é sequer uma coisa que estejam capacitadas a fazer. E o Tribunal ter feito essa referência, ter demonstrado que Portugal faz isto, ou seja, valoriza positivamente o prazer masculino e valoriza negativamente o prazer feminino. Portanto, isto faz tudo parte da mesma lógica. E, portanto, quem tem esta lógica depois facilmente acha que uma mulher poder abortar, pronto, é um escândalo. A legislador é cá de ver como é que é, não, ou isto devia estar assente. Felizmente cá está agora, não é? Não vejo neste momento grande risco em Portugal de alguém se atrever a revogar a IVG. Eu até acho, pessoalmente, eu acho que é uma lei que, em termos dos vários casos, da malformação, etc., parece-me equilibrada, e até acho as 10 semanas muito curto, quando comparado com outros países, mas decorreu dos consensos que foram possíveis, mas é muito curto. Bom, e com esta conversa a decorrer, rapidamente chegamos ao nosso tempo previsto. É evidente que são questões que estão abertas, são assuntos que continuamos a acompanhar, como vemos, são leis, direitos e garantias em que nunca podemos estar certos de que a sua conquista seja irreversível. Antes de irmos embora, vou fazer à Isabel e à Ana aquela pergunta que faço a todos os que passam aqui pelo podcast O Mundo a Seus Pés, e é esta: Isabel, se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrição nenhuma, para onde ias e porquê? Para o Brasil, porque sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, que é onde nasci, e tenho lá muitos amigos e não vou há muito tempo, mas ia assim fazer uma viagem muito grande pelo Brasil todo, porque falta-me conhecer muita coisa no Brasil. Muito bem, o Brasil é um país que também está com desafios importantes e também este por isso, ano. Também por isso, porque tenho lá muitos amigos na luta. Ana, qual era o teu destino desta vez? Olha, vou para Nova Iorque daqui a 2 semanas. Se não tiver um teste positivo, porque obviamente eles continuam a exigir, mas gostava de ficar nos Estados Unidos muito mais tempo. Portanto, eu ia para Nova Iorque de qualquer forma, porque não conheço e acho que toda a gente diz que é assim uma cidade incrível e que muda a vida de uma pessoa. Mas acho que é um país, lá está também, porque eu tenho alguma dificuldade em percebê-lo, por ter tantas liberdades e tanto acesso a tanta tecnologia, a tanta riqueza, um país rico. Tenho alguma dificuldade em perceber o conservadorismo de um país com acesso a tanta liberdade, como é que está tão dividido, e gostava muito daquela coisa clássica do carro, não é? E de guiar. Uma coast to coast. Adorava. Portanto, era o que eu fazia se pudesse ficar mais tempo nos Estados Unidos. Mas pronto, estou contente de ir a Nova Iorque, já é bom. Muito bem, e com estas sugestões vamos despedir-nos. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 2 semanas com outro assunto, outro painel de convidados. Resta-me agradecer à Isabel Moreira, à Ana França, ao João Luís Amorim e a si que esteve desse lado a ouvir-nos. Para a semana virá Cristina Pérez com o África Agora. Obrigado, até lá, até breve e até sempre.